gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo, então bom tudo pra vocês. Muita paz pra vocês, tá? Na verdade, gente, é a segunda vez que eu começo esse vídeo, porque a primeira vez eu comecei a gravar e eu engasguei. Sabe quando você engasga? Eu não conseguia parar de tossir e foi um horror. Aí tá voltando agora, por isso, tá vendo? Que tá estranho, mas enfim. Olha, a aula de hoje, tá, vai ser sobre gramática. Nós vamos dar continuidade à parte gramatical e nós vamos falar sobre concordância nominal, tá? Na verdade, existem dois tipos de concordância. Existe a concordância nominal e a concordância verbal. Só que nós vamos fazer isso separadamente. Não vamos colocar tudo no mesmo caldeirão, não, tá? Vamos primeiro pegar a concordância nominal, conversar um pouco sobre ela, depois a gente conversa sobre a concordância verbal. Vamos separar porque é a forma mais correta e didática de fazer isso, tá? E a apostila de vocês traz também dessa forma separada, que é a forma correta. Bom, a concordância nominal, gente, eu acho uma das coisas mais interessantes da nossa língua no sentido de que a gente aprende a falar, e eu já disse isso a vocês, por imitação, né? A gente imita. A gente vai imitando. Então a gente aprende masculino, feminino, plural, singular. Aprendemos isso naturalmente. Então pra gente é super natural. Se eu viro pra você e falo assim, a garota, tá, estava em casa. Isso pra gente é natural, a gente abre a boca e fala. Porque a gente aprende a falar com concordância nominal. É fato. Agora, vamos pensar, por exemplo, em pessoas que não têm a língua portuguesa como língua mãe, como língua matriz. Quer dizer, aprenderam a falar o português depois, tá? É claro que a pessoa que eu estou usando de exemplo aqui, tá? É uma pessoa, vamos pegar uma pessoa que não tem a matriz, a língua matriz proveniente do latim, tá? Então, por exemplo, o italiano é proveniente do latim, né? O francês, né? O espanhol. Eu tô falando, por exemplo, de pessoas que falam tipo inglês, por exemplo, tá? Então, quando as pessoas, por exemplo, vamos pegar americano, por exemplo, quando os americanos aprendem a falar o português, eles têm duas grandes dificuldades. A primeira dificuldade é o vocabulário, isso é claro. A segunda grande dificuldade que eles vão trazer é a concordância nominal, porque isso não existe para eles do jeito que existe pra gente, né? Então é muito comum a gente pegar um americano falando coisas tipo assim, eu preciso pegar uma ônibus para ir na casa do meu amiga, e você fala, misericórdia, como é que pode, gente? Tá muito louco. Mas não é, porque para eles é muito difícil. Isso existe, sim, né, em línguas provenientes do latim, então existe na nossa língua isso tranquilamente. Bom, você deve pensar o seguinte, Lili, se é intuitivo, por que é intuitivo, né? A gente usar a concordância nominal. Por que que eu tenho que estudar isso, né, em termos oficiais? Bom, por quê? Porque a gente vai ver a concordância nominal sistematizada dentro da gramática. É isso, ok? É dentro da gramática, dentro de um sistema de regras e normas. É isso que a gente vai ver. Porque falar realmente é intuitivo pra gente. Bom, vamos começar com a regra geral, tá? A regra geral, ela é muito simples. A concordância nominal, ela ocorre quando os determinantes... Liliana, o que são os determinantes? Artigo, pronome, adjetivo, os determinantes, tudo bem? Vão concordar em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, com o nome. Liliane, o que é o nome? É o substantivo, tá? Então, muito simples a definição. Concordância nominal é quando os determinantes concordam em gênero e número com o nome. Simples isso, tá? Beleza. Tendo em vista, tá, que os determinantes, eles podem ser artigo, eles podem ser adjetivos, nós vamos primeiro pegar o primeiro caso, tá? Que é o adjetivo e o substantivo. O determinante adjetivo e o nome o substantivo, certo?
A gente precisa pôr na nossa cabeça que o adjetivo, ele pode ser anteposto ou posposto ao substantivo. Quando eu falo anteposto, eu quero dizer antes, tá? Quando eu falo posposto, eu quero dizer depois. Então, esse adjetivo, ele pode ficar antes do substantivo ou ele pode ficar depois do substantivo, tá? Beleza. Vamos começar com o seguinte caso. Quando a gente tem um adjetivo anteposto, isso quer dizer ele fica antes, e nós vamos ter uma sequência de nomes, uma sequência de substantivos. Essa sequência pode ser 2, 3, 4, tanto faz, tá? Ok. Quando isso ocorre, ou seja, o adjetivo está anteposto a uma sequência de substantivos, tá? O que vai acontecer? O adjetivo, ele vai concordar com o substantivo mais próximo, Então, por exemplo, fizeram bom comentário e análise sobre o caso, tá bom? Então, observa, bom, eu coloquei no masculino porque está concordando com comentário. Muito embora eu tenha uma sequência de substantivos aí, né? Essa sequência seria comentário e análise. Mesmo a análise estando no feminino, como o meu adjetivo está anteposto, vai concordar com o elemento mais próximo, que seria comentário. Por isso, né, fizeram bom comentário e análise. Mas tem uma ressalva aqui que eu gostaria que vocês prestassem atenção, né? A ressalva é o seguinte: muito embora, tá? A gente utilize a concordância com o elemento mais próximo, o adjetivo vai qualificar todos os nomes. É isso. Só a concordância que é com o elemento mais próximo nesse caso, mas o adjetivo qualifica tudo. Então esse é o primeiro caso, tá? Que é o adjetivo anteposto a uma sequência de substantivos. Tudo bem? Bom, se falamos sobre o adjetivo anteposto, é natural que agora falemos sobre o adjetivo posposto. Quer dizer, aquele adjetivo que vai vir depois do substantivo, tá? Quando isso ocorre, nós podemos ter dois tipos de concordância. Nós podemos ter a concordância com o elemento mais próximo, mas nós podemos também ter a concordância por grupo. Liliana, o que é a concordância por grupo? A concordância por grupo quer dizer concordar com todos os substantivos presentes ali, tá? Então vamos pegar um exemplo. Olha, estudo as línguas e a civilização ibérica. Observa que eu usei ibérica no singular. O ibérica é o adjetivo, tá? Eu usei ibérica no singular. Ok, concordando com civilização. Então eu fiz a concordância com o elemento mais próximo. Eu posso fazer isso. Tudo bem? Beleza. Mas se eu quisesse, eu poderia fazer a concordância por grupo. Ou seja, eu faria esse adjetivo concordar com a sequência de substantivos que o antecedem. Então, por exemplo, estudo as línguas e as civilizações ibéricas. Observa que eu botei ibéricas no plural, porque ibéricas agora vai concordar com línguas e civilizações, ok? Então, observa que vamos sintetizar isso. Se o nosso adjetivo é posposto ao substantivo, quer dizer, ele fica depois do substantivo, nós podemos fazer a concordância com um elemento próximo, mais próximo, ou podemos fazer a concordância por grupo. Lembrando que a concordância por grupo seria a concordância com todos os substantivos que estão na sequência da frase. Tudo bem? Então, observa que nesse caso a gente lidou com um tipo de determinante que é o adjetivo, tá? Beleza, mas existe outro caso.
Esse outro caso eu vou tentar esmiuçar o máximo possível para vocês, tá? Que é o seguinte, é quando um substantivo qualifica um adjetivo. Você fala, ai meu Deus, ela falou errado. Não, é isso mesmo. Às vezes, o substantivo, ele vai qualificar um adjetivo. São estruturas mais raras? São, tá? Mas quando isso ocorre, tá? Nós vamos ter dois tipos de concordância, por exemplo, tá? A primeira concordância, vamos pegar o exemplo para você entender aqui. Sabem tudo sobre a situação econômica e a social. Observa que a situação é um substantivo e ele vai qualificar a palavra econômica, e econômica que é o adjetivo. Só que observa que eu botei a situação no singular, então eu fiz a concordância com o elemento mais próximo. Tudo bem? Vamos pegar essa mesma frase e vamos criar a concordância por grupo, tá? Então, por exemplo, sabem tudo sobre as situações econômicas e sociais. Agora, a gente colocou situações, que é é o substantivo, que vai caracterizar por grupo a palavra econômicas e sociais, certo? Então, nesse caso, pode sim, tá? Fazer a concordância com o elemento mais próximo e pode sim fazer a concordância por grupo. As duas formas estão extremamente corretas. Olha, antes de eu falar do verbo ser com vocês, eu preciso pontuar uma determinada situação. Por mais que a gente esteja conversando aqui sobre concordar com o elemento mais próximo ou com o nome mais próximo, ou fazer uma concordância por grupo, tá? Você precisa, além da regra, ver que existe uma coisa chamada semântica. O que é a semântica? É o entendimento. É isso, tá? Ok? Gente, um minuto. Então, essa questão semântica, ela tem um valor sim, a gente não pode ignorar o valor semântico, tá? A gente pode fazer análise sintática, entender a morfologia da estrutura, mas a gente não pode ignorar o valor semântico. Então, por exemplo, tá? Se eu digo o seguinte, visitaremos um lugarejo e uma cidade exótica. Tudo bem, nesse caso eu vou ter um adjetivo posposto e eu optei por fazer a concordância com o elemento mais próximo. Por isso eu disse cidade exótica. Beleza. Em termos semânticos, nesse caso, você tem que entender que só a cidade é exótica. O lugarejo está longe de ser exótico. Existe essa diferença semântica sim, tá? Agora, se eu digo, por exemplo, visitaremos um lugarejo e uma cidade exóticos, aí eu vou colocar no plural. Então, eu vou fazer uma concordância por grupo. Isso quer dizer que tanto o lugarejo quanto a cidade são exóticos. Então, eu falo coisas diferentes aí, semanticamente, quando eu faço a concordância com o elemento mais próximo ou quando eu faço a concordância por grupo. A gente tem que prestar atenção nisso, né? Por mais que eu esteja aqui falando, olha, pode haver um, pode haver outro, semanticamente você tem que saber distinguir, tá? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês me viram falando lugarejo e cidade exóticos, tá? Agora me fala uma coisa. Vocês sabem que eu usei no masculino, por quê? Pela regra gramatical, tá? A gente pode ter uma sequência de palavras femininas. Se houver uma palavra masculina, ela vai puxar a concordância para o masculino. É isso, tá? Então, por isso eu disse exóticos. Muito embora cidade seja uma palavra feminina, né? Lugarejo é uma palavra masculina, então fez-se a concordância com a palavra lugarejo, tá? Então essa era a observação que eu queria falar para vocês, que é muito importante. Bom,
Agora nós vamos falar sobre o verbo ser, tá? Ok, o verbo ser e quando esse verbo ser é acompanhado de um adjetivo. Isso é um caso à parte? E é um caso muito importante porque ele costuma se cobrar muito, tá? Na verdade, quando a gente tem o verbo ser e esse verbo ser é acompanhado de um adjetivo, certo? Esse adjetivo, ele não vai concordar com o verbo ser, ele vai concordar com o sujeito. Ele sempre concorda com o sujeito. Fato, isso, tá? Então, se eu digo, por exemplo, sobremesa é bom. Observa que eu falei simplesmente sobremesa. Eu não coloquei nenhum artigo determinante, nada, tá? Ok? Falei sobremesa só. É bom. Então, eu mantive o masculino, que é a forma original da língua. Agora eu vou colocar um determinante de gênero aí para vocês entenderem, tá? Aquela sobremesa é boa. Observa, eu coloquei um determinante, eu falei aquela ou a sobremesa. Eu coloquei um determinante feminino. Então o adjetivo vai concordar aí. E aí por isso eu disse aquela sobremesa é boa. Ou a sobremesa é boa. Então no caso do verbo ser, o adjetivo ele vai concordar com o sujeito. Tudo bem? Certo? Então é um caso específico aí. Já que estamos falando de casos específicos, tá? Tem um caso que muita gente nem sabe que existe. Se sabe, não fala muito, acho estranho, que é a palavra possível. Possível, a concordância da palavra possível, tá? Na verdade, a palavra possível, ela vai concordar com o artigo. Com o artigo, tá? Então, se o artigo estiver no singular, a palavra possível fica no singular. Se o artigo estiver no plural, a palavra possível vai para o plural. Tudo bem? Bom, vamos fazer o plural primeiro? Vamos fazer o plural primeiro, que é aquela forma que vocês estão mais acostumadas e não vai mais acostumados e não vão gerar estranheza. Então, por exemplo, tá? Comprou carros os mais belos possíveis. Eu usei possíveis porque eu usei os mais belos, né? Então eu usei o os. Como eu usei o os, eu usei possíveis. Eu fiz a concordância em número, que é o caso mais comum. Vamos combinar, é o caso que a gente mais utiliza, mais emprega esse aí mesmo, tá? Ok? Bom, agora vamos fazer aquilo que é o diferentão. Se me permite falar, porque a maioria das pessoas não utilizam dessa forma, mas está correto, tá? Então, por exemplo, comprou, né? Comprou carros o mais belo possível. Comprou carro o mais belo possível. Liliane, mas mesmo que você tenha usado belos no plural, mesmo que você tenha usado mais, porque vai concordar com o artigo. E o artigo está no singular. Eu falei o mais belos possível. Acabou. Aí você vai falar pra mim, porque não tem jeito de não falar coisas tipo, é muito estranho. Eu sei. É extremamente estranho, gente. A gente não emprega muito. Mas o fato da gente não empregar não quer dizer que não esteja correto, tá? Ok? Olha lá, os cachorros resolveram tratar tudo, gente, desse jeito. Bom, agora nós vamos para uma coisa chamada casos especiais, certo? O primeiro caso especial é a palavra bastante. Vamos começar da seguinte forma. Bastante tem plural. E o plural de bastante é bastantes. E aí vem, Liliane, quando que eu vou usar um ou quando eu vou usar outro? Quando eu vou usar singular? Quando eu vou usar plural? Quando você puder substituir por muito e a palavra muito for para o plural. Tudo bem? Então, por exemplo, elas
estudaram bastante. Aline, por quê? Porque elas estudaram muito. Muito ficou no singular, bastante fica no singular também. Agora, elas leram bastantes livros. Elas leram muitos livros. Então você pode usar o bastante no plural. E a coisa mais fácil é justamente você substituir por muito. Se muito for para o plural, bastante vai para o plural. Se muito ficar no singular, bastante fica no singular. Tudo bem? Beleza. Bom, o próximo caso que a gente tem é a palavra caro e barato. Na verdade, caro e barato, tá? Pode funcionar como adjetivo ou como advérbio. Perfeito. Se ele funcionar como adjetivo, ele vai fazer a concordância em gênero e número tranquilamente. Se ele funcionar como advérbio, ele sempre vai ficar no masculino, no singular, tá? Então, por exemplo, ela comprou vestidos caros. Esse caros aí tá no plural porque tá concordando com vestidos e tá qualificando vestidos, então é um adjetivo. Então, vamos pegar a função de caro e barato como advérbio, tá? Então, aqueles vestidos... Ô, Rico! Vamos pegar a palavra caro, por exemplo, ou barato, na função de advérbio, tá? Então, a gente pode falar coisas tipo, tá? Aqueles vestidos custam caro. Esse caro aí é um advérbio, certinho? Então, sempre no singular, sempre no masculino. Bom, vamos pegar agora a palavra meio, tá? Na verdade, a palavra meio, ela funciona como advérbio. Se ela funciona como advérbio, isso quer dizer que sempre ela vai ficar no masculino e sempre no singular. Então, por exemplo, muito embora eu seja do gênero feminino, né? É correto eu dizer eu estou meio cansada. Meio, porque é um advérbio. Pronto, masculino, singular. Tá bom, beleza. Aline, e meia? A palavra meia, gente, ela só vai existir quando ela se tratar de um numeral, para designar a metade de alguma coisa. Aí existe a palavra meia, tá? Então, por exemplo, tomei meia taça de vinho, metade de uma taça de vinho. Então, falei meia por quê? Porque eu estou lidando com o numeral, certo? Bom, um dos erros mais comuns que as pessoas produzem, né, é com horas. É muito comum as pessoas, elas colocarem coisas tipo assim, eu te encontro meio-dia e meio. Aí tá errado. Porque nós estamos lidando com o número, né? Te encontro meio-dia e meia. Porque é meia hora. É isso. Então, a palavra meio, ela pode funcionar como advérbio ou como numeral. Tudo bem? Se for advérbio, sempre singular, sempre masculino. Se for numeral, tá? Aí você faz a concordância necessária. Meia taça de vinho, meio copo de água, tá? Aí você faz a concordância em gênero, no caso, tá? Nós temos alguns outros casos, mas esse vídeo tá ficando enorme, tá? E os cachorros estão ficando agitados, eu tenho que botar ordem nessa casa. Na próxima aula eu só vou terminar rapidinho esse negócio de concordância, tá? E já vou puxar a concordância verbal com vocês ou resolução de exercícios, tá? No mais, né? Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é a concordância. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode entrar em contato, pode perguntar. Vocês sabem que eu adoro quando vocês entram em contato. Quer dizer que eu tenho a sensação de estar sendo útil a vocês, tá bom? Fiquem à vontade para poder fazer isso. No mais, beijo para vocês, um beijo enorme. Fique com Deus, muita paz. Até, viu, gente? Tchau!